Boa tarde, meu nome é Mara Lúcia Carneiro, eu sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Trabalho há muito tempo com educação à distância. Fui a secretária de educação à distância da gestão anterior do professor Oppermann, o professor Carlos Alexandre, do qual o professor Oppermann era o vice-reitor, né, citado pelo professor Lenusa. Nós combinamos com a Josélia de falar um pouquinho do conceito da institucionalização, as nossas ideias, e eu vou falar sobre o que a gente fez na URGS nesse período. O professor Alexandre vai falar depois de outras experiências e ampliar um pouquinho nessa visão, porque ele tem horário do voo, e a Karina, então, vai contar lá da UDESC, em Santa Catarina, como é que a gente tem feito. Ai, por favor. Ficou meio longe, né? Então, as nossas questões, né? O nosso tema que a Josélia colocou, assim, do que a gente está falando, quais os impactos da legislação atual, aquela última resolução de 2018, os 40%, né, da EAD, o que pode ser feito e essas possibilidades para onde a gente vai. Então, eu ouvi muito, né, eu tive a oportunidade de ouvir as diversas falas ontem, hoje pela manhã, e é uma coisa que me incomoda há muito tempo, né, que as pessoas dizem assim, nós somos contra a EAD. Né? Primeiro, e aí eu rapidamente, né, só do conceito. Nessa tal resolução lá, de 2018, agora dos 40%, fala em metodologia, né, já é aquela confusão. Modalidade educacional. É só um jeito da gente fazer educação. Um dia, eu espero, ainda vai demorar, que a gente pare de botar adjetivos e sobrenomes e volte a falar só de educação, não precise fazer essa caracterização. A gente, eu fico pensando, desde que eu era criança e a gente estava no colégio, que a gente sempre teve tema de casa. Eu mostrei outro dia para minha sobrinha o que era meu Google, a minha mãe ainda tem as enciclopédias, mostrei a Delta Larousse, o índice final, como achar um conteúdo, como achar no volume, e disse, esse era o meu Google. A gente muda de tecnologia, mas a gente ainda tem momentos com os professores e tem um momento em que a gente está sozinho estudando, um momento que a gente está pesquisando, e a gente fica achando que é muito diferente. Né? O que caracteriza hoje essa nossa forma de trabalhar é que as tecnologias evoluíram. Então, a gente vai mostrar, pode passar. E eu peguei algumas figurinhas para a gente se lembrar. Né? O mimeógrafo, né? Que a gente hoje imprime as provas, a gente continua fazendo a mesma reprodução. O retroprojetor e aquelas lâminas que iam ficando amarelas e a gente tinha que reescrever. Que maravilha o dia que a gente descobriu que tinha lâmina que podia imprimir. Então, eu podia reproduzir, ter que reescrever tudo de novo. Mas, quando se fala em educação à distância, se fala que ela começou efetivamente quando o sistema de correio se organizou e as pessoas podiam trocar cartas. As cartas viraram correio eletrônico, agora o professor acabou de dizer que vai mandar tudo pelo WhatsApp, né? Mas a gente faz a mesma coisa, troca mensagens, troca material, se organiza para estudar em outro momento. Né? Hoje a gente usa, por exemplo, o Moodle para fazer a integração desses recursos, mas é uma questão de sistematização. Fundamentalmente, a gente tem um professor que está pensando como orientar esse processo, organizar, ou coletar, ou sistematizar uma série de materiais que a gente supõe que vai apoiar esses estudos e essa construção, e pensar como é que a gente vai acompanhar se esse aluno efetivamente alcançou os nossos objetivos. Dificuldades que a gente tem. A gente nem consegue, às vezes, esclarecer para os alunos quais são os objetivos daquela aula. Chega e começa a falar sobre um determinado assunto. Como é que a gente organiza para que ele perceba a importância? E aí, quando a gente faz EAD, e quando a gente usa as tecnologias, usa o Moodle, a gente é obrigado a descrever com muito mais detalhes, explicitar melhor os caminhos, para que ele possa compreender. E isso vai refletir na nossa ação
do dia a dia da sala de aula presencial. Então, essa misturada toda, e eu fiquei pensando, eu trouxe um dos conceitos que isso é nome da moda. Porque a gente que trabalhei, eu fiz o curso de especialização em informática na educação em 1991. Trabalho com computador antes disso. E aí a gente falava da informatização das escolas, da inserção do computador, o Proinfo, os NTEs, a formação de professores. Era informática na educação que a gente chamava. Inserção da tecnologia no ensino. O que hoje algumas instituições usam como propaganda é justamente intercalar essas possibilidades. Considerar, e por isso que eu fico tão triste quando as pessoas são contra a EAD. Existem momentos, conteúdos, propostas que podem perfeitamente, com qualidade, e é dessa EAD que a gente fala, serem realizadas à distância. Tem outras atividades que não prescindem do momento presencial que deve ser proporcionado. Isso que eles falam que é ensino híbrido, para mim, continua sendo educação à distância. Se a gente pensa no conceito, a gente às vezes está separado, a gente está usando a tecnologia e está contemplando esse nosso novo aluno, esse aluno que está com o celular na mão, que tem outro momento, que está trabalhando e tem que conciliar com a universidade. Que possibilidades a gente proporciona para ele? Por isso que eu pensei, a gente já não faz? O que a gente pode fazer melhor? E aí a gente fala da institucionalização, o professor Lenusa falou da UAB. A UAB se atravessou nesse processo de construção e implementação da educação à distância. É uma fonte significativa de recursos que permitiu nós construirmos uma série de possibilidades, mas ela não é a única fonte, o único processo, a única possibilidade. Mas ela estabeleceu alguns modelos de funcionamento. Talvez a gente tenha que ampliar essas possibilidades e pensar outros modelos. Quando a gente fala para uma instituição privada do tutor, isso não existe como função. Quem é esse papel de mediador? Quem é que exerce esse papel? Até a briga dos sindicatos, porque havia algum momento inicial de que tutor, era um professor que poderia receber um salário menor, como se trabalhasse menos. Há uma discussão muito forte, há projeto de lei querendo institucionalizar e caracterizar a profissão tutoria, sem que nós mesmos tenhamos clareza dessa diferença de papel entre o professor e esse papel de mediador no processo. Então, essas questões precisam ser pensadas. Eu trouxe uma definição do professor Daniel Mil, professor Marcelo Ferreira, sobre institucionalizar. Incorporação de modo orgânico e âmbito organizacional de práticas e modelos inerentes a determinado fenômeno que se apresenta inovador. Apropriação e incorporação. Isso tem que fazer parte da cultura da instituição. Então, essa possibilidade de discussão de todos aqueles envolvidos, estabelecimento de prioridades. Isso vai aparecer no PDI da instituição, por exemplo. É interessante como a gente vai verificar os PDIs, como se descreve, alguns extremamente detalhados e outros dizem em uma linha. Há possibilidade de fazer EAD. O que não nos dá muito respaldo de como isso pode ser realizado. Então, essas adequações, elas se referem, por exemplo, até às regulações que a gente tem internamente. Quando a gente começou a educação a implementar o programa UAB, na URGS se estabeleceu uma regra, a regulação de como ia calcular a carga horária do professor, contemplar no departamento, nas suas atividades docentes. Estavam querendo criar fórmulas do processo. Uma confusão, como se tu não estivesse trabalhando da mesma forma, atuando nas disciplinas. Pode trocar, professor. Esses processos, considerando as características da EAD, devem levar em conta que a gente vai estar em algum momento separado, e quando é que a gente está junto. Muitos falam, e defendem a EAD, eu já ouvi isso, como uma maneira de reduzir o problema de espaço físico, como se não tivesse o encontro presencial, ou a disciplina é parte à distância,
que seja os 20%, que seja mais, algumas são mais. A disciplina é 80% à distância, previu só os encontros presenciais de avaliação. O sistema lá vai lá e registra e reserva aquela sala de aula, mesmo que eu só tenha 3 ou 4 encontros no semestre. Não se integram esses processos. Essa questão de a mediação pedagógica ser pensada através de estratégias. Hoje de manhã os professores nos contaram, nos apresentaram várias formas de realizar isso. Metodologias ativas, outro nome da moda, né? Aí o professor lá da medicina mostra há quantos anos se utilizava esse termo e agora, se tu não citar e falar que tu faz uma metodologia ativa, tu está desatualizado. A gente tem que ter cuidado, do que efetivamente significa. Centrado no aluno, possibilidades que ele possa produzir, ser autor, ser envolvido nesse processo. Essa questão das tecnologias da informação e da comunicação também é uma preocupação, porque, e a gente vê muito isso, eu sou professor tecnológico, eu uso o Moodle para organizar minha aula. Aí tu entra no Moodle do professor, texto 1, texto 2, texto 3, texto 4, substituição do Xerox. Outro dia eu escrevi, uma aluna me puxou as orelhas porque eu coloquei na aula presencial, eu deixo tudo organizado no Moodle, eu coloquei um texto, que era o de referência, e um texto que eu botei leitura complementar. E a leitura complementar, mas ela tinha esquecido, está no plano de ensino, era a leitura que eventualmente nós vamos fazer juntos na aula, porque é um livro que a gente escolheu. Ah, professora, a senhora não escreveu o que a gente ia ler em aula. Eu disse, putz, eu não detalhei isso mesmo. Eu coloquei o livro e fiz meio xerox, Eu disse qual era o texto que era para ler, mas eu não escrevi. E essa preocupação do aluno que falta a aula, poder saber efetivamente o que tu fizeste, ajuda muito nesse processo, Sistematiza, organiza. Mas o quanto a gente precisa o tempo todo explicitar aquilo que a gente quer fazer. E a questão dos sistemas de gestão da instituição, por exemplo, a discussão que surgiu na URGS era justamente, se eu posso fazer 20% à distância, quem é que está controlando quanto um determinado aluno fez a ponto de somar esses 20% e não superar a carga? Dificilmente isso ainda acontece, mas de que forma isso acontece? Então, hoje, agora no próximo semestre, na URGS, vai ficar registrado já no sistema acadêmico quando a disciplina está oferecendo parte à distância, quanto para que eles possam acompanhar e diferenciar. Então, esses sistemas que envolvem planejamento, organização, a infraestrutura, as políticas, o apoio, a formação de professores, ele está, mas assim, é da instituição. Em geral, Lenusa disse, há um setor que cuida da educação à distância. Não é que ele seja dono, mas ele é o responsável para disparar os processos, a cutucar os professores, a envolver, a tentar convencer alguém a organizar um novo curso, a sistematizar. Mas o trabalho é institucional. Por isso eu vou mostrar um pouquinho só para completar. Apesar do Lenusa dizer que os últimos 3 anos, e aí eu fiquei muito incomodada, dos últimos 3 anos a URGS fez isso. A URGS fazia desde os anos 70, nos anos 80, a professora Leia Fagundes fazia curso no rádio, Costa Rica, mas tem uma história muito longa da educação à distância. Na URGS, em 2001, foi criada a Secretaria de Educação à Distância, consequência de discussões que já existiam, o que a gente chamava Fórum EAD. Haviam reuniões sistemáticas de todos que estavam envolvidos com a educação à distância na universidade, e a reitora, na época, resolveu, então, criar um setor, chamamos de secretaria, com nível, status de pró-reitoria, vinculado diretamente à reitoria. Essa é uma discussão em várias instituições, Em algumas ligadas à Prograde, em algumas ligadas à extensão, em algumas ligadas diretamente à reitoria. Faz com que essa discussão, às vezes, seja mais fácil, às vezes, mais negociada. Eu coloquei ali a página da SEAD, como referência. A Secretaria de Educação à Distância tem cerca de 30 servidores. É um setor de gerenciamento administrativo, um setor acadêmico e um setor que é associado ao polo de produção de materiais.
esses setores, eles trabalham para os professores. Há uma ideia desde que iniciamos, de que a gente não tem um modelo imposto aos professores, né? Há uma grande autonomia dos professores. Isso às vezes é bom, às vezes é um grande problema, né? Porque a produção dos materiais, né, a forma como se organiza as aulas no Moodle, a sistematização, às vezes, se torna muito diferente de cada curso, o que, para quem faz a gestão, torna muito difícil de acompanhar. Ao mesmo tempo, respeita o professor como responsável, autor de todo aquele material. O NAPEAD, só um pouquinho, essa é a última. O NAPEAD é um núcleo que foi criado com os recursos da OAB em 2009 para produzir materiais didáticos para os cursos. Quando a gente iniciou, era um núcleo de produção de vídeo, de páginas, sites, HTML, e animações em Flash. Depois, como eu tinha que ter formação para os professores, a gente tem editais desde 2001, editais que a SEAD proporciona bolsas para os professores ou para os alunos para produzir, e inventar, organizar suas atividades. E a gente tentou sistematizar isso em um local. O núcleo, hoje, ele atende muito mais os professores presenciais do que os cursos à distância. Porque isso faz com que todos comecem a inserir as tecnologias nas suas disciplinas. Em 2014, a gente era a onda dos MOOCs. O senhor reitor queria se internacionalizar divulgando o que a gente produzia. E aí a discussão toda era como era difícil escolher um sistema de gerenciamento, e a gente decidiu pegar o Moodle, que a gente já sabia, adaptar, a interface é um pouco diferente, e começar a criar cursos. Então, o Lumina é esse nosso sistema de cursos online, aberto, fez com que os professores, usando os estúdios que o Lenusa falou, os recursos desse núcleo que consta com um grupo grande de bolsistas, a coordenadora é uma professora do design, então tem a questão da interface bastante presente, que é muito complicado no início, né? A briga dos primeiros vídeos, quando a pessoa produzia, o responsável, é que eu dizia, tem que ter legenda. Não precisa. Tem que ter um texto alternativo. Não precisa. O quanto a questão da acessibilidade não era nem levada em conta. Hoje, o quanto a gente se preocupa com isso, como a gente vai aprendendo pelos alunos que nós recebemos e pelas suas demandas, isso foi sendo modificado. lumina.ufrgs.br, um monte de cursos, tem curso de como experimentar vinhos, do pessoal da engenharia de alimentos, estudar grego, poesia do Chekhov, que eu acho muito lindo, o professor de grego toca violão e canta, tem curso de Moodle, eu estou fazendo agora, acompanhando, um curso que é produção de vídeo para celular, junto com as idosas do nosso projeto da Universidade para Pessoas Idosas. Eu tenho aluno do primeiro semestre até o depois. E como elas não se organizam para fazer à distância, a gente faz junto, mas está fazendo todas as atividades do curso, estão aprendendo a se apropriando com as possibilidades, e vão produzir um canal sobre envelhecimento dentro do projeto da UNAP. Então, a gente tem uma enormidade de possibilidades. A última ação agora da SEAD, para finalizar, é fazer com que a certificação dos cursos concluídos possam ser consideradas como atividades complementares para os alunos da graduação. Então, reconhecer esse processo. Aí, lembrei só mais uma coisa. Todos os materiais didáticos produzidos pelos editais da SEAD, pelos professores da universidade, já também, durante a nossa gestão, nós conseguimos negociar com a biblioteca digital da universidade. Então, é revisado, sistematizado, verificado pelo pessoal do Centro de Processamento de Dados e entra na base do Lume, que é a nossa biblioteca digital. E passa a ser registrado no relatório de atividades docentes. E a resolução do final de 2017 do Consum passou a considerar isso como pontuação para a progressão docente. Então, hoje,
o material, a produção de material didático com objeto de aprendizagem produzido e registrado no Lume vale 15 pontos na progressão docente sobre os 100 pontos lá que a gente pode ter nessas possibilidades. É um reconhecimento do trabalho do professor. Então, são formas de institucionalizar, de refletir no trabalho de todos nesse processo. Vou passar a palavra para o Alexandre, agradeço vocês. Bom, boa tarde a todos. Acho que vou ficar do lado de cá, fica melhor, né? Eu queria agradecer ao convite, ao fórum, né, de pró-reitores. Esses encontros são muito importantes para a gente poder discutir educação. Eu sou Alexandre, professor Alexandre, da Universidade Federal de Mato Grosso. Nesse momento eu represento a Unirede também, né, que é uma associação. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a Unirede, que trabalha com educação à distância. O propósito dela é bem pautado em discutir educação à distância, né? E vou tentar falar um pouquinho de alguma experiência que a gente tem também lá na nossa universidade, né? A gente tem algumas experiências para trabalho em rede. Eu acho que esse momento é bom para a gente compartilhar, trocar um pouquinho. Mara falou, né, sobre a Universidade Federal aqui, do Rio Grande do Sul. A Karina também, a gente inverteu um pouco a ordem, porque o meu voo é daqui a pouco, né? As falas se delongaram um pouquinho, mas a gente vai tentar trocar um pouco de experiências, né? E eu vou tentar fazer uma fusão de duas coisas. Primeiro, falar um pouco da Associação Universidade em Rede. Por que a Associação Universidade em Rede? A Unirede, só para... Quem aqui conhece a Unirede? Só para ver quantos aqui já ouviram falar da Unirede. Podia levantar a mão? Bom, então, bom momento para a gente falar um pouco e conhecer um pouco mais. A Unirede é uma associação que discute educação numa perspectiva de filosofia de trabalho em rede. E, além disso, educação à distância e formas diferentes de se fazer educação, né? O Lenusa falou aqui um pouco sobre, olha, a questão de falar educação à distância, existem hoje outros nomes, blended learning, educação combinada, e aí outros temas que a gente vai falar um pouquinho. Quer dizer, as coisas estão se transformando. Não existe uma receita única, não existe uma modalidade única nos dias de hoje. O que nos prende muito fortemente a educação à distância é o nosso marco regulatório, né? A gente tem lá a LDB, o artigo 80, e a regulamentação do artigo 80, e pelo fato das universidades públicas, né, e privadas, aliás, o sistema educacional hoje optar por fazer educação de diferentes formas, o marco regulatório, muitas vezes ele se torna incipiente. Eu vou tentar mostrar aqui alguns exemplos disso. E a Unirede é uma associação que surge lá na década de 90, já preocupada com esse movimento, né? Pode avançar, Mara? E aí o que é a Unirede? Quando a Unirede nasce, né, enquanto associação, que foi na década de 90, havia já um debate muito grande, né, na sociedade sobre essas formas diferentes. E a educação à distância naquela época era algo ainda, numa visão futurista, a gente não tinha institucionalizado, enquanto marco regulatório, pelo menos, essa possibilidade, sobretudo na graduação. Uma coisa é fazer educação à distância na graduação, né, onde você tem um aluno que acabou de sair ali no ensino médio, que muitas vezes não tem o desenvolvimento de uma autonomia, né, e, diferentemente do aluno que está na pós-graduação, e ali a gente tem uma dificuldade muito grande de discutir isso. Então o marco regulatório começa ali na educação superior em 95, né? Algumas universidades de Mato Grosso, né, MAT, no Sul também, começaram a fazer experiências pioneiras, mas sem marco regulatório. A princípio eram portarias do MEC, e ali todo esse trabalho começa a ganhar força, né? Hoje o nosso cenário, né? Vamos falar de educação à distância, a princípio, porque o marco regulatório está apontado para tal, né? Então a gente tem ali no nosso censo, né, o último dado, quando a gente fala de número de ingressos por modalidade de ensino, a gente tem 67,7% de matriculados na educação presencial e 33,3% na educação à distância. Então, isso é 2017, a gente não está falando do censo ainda, dos dados de 2018, né?
O que é importante, quem trabalha com projeção, com crescimento, estimativa, se a gente for fazer uma análise, aqui eu tenho 2007 a 2017. De 2016 para 2017, nós tivemos um incremento de 26% na modalidade de EAD. E se a gente pensa na comparação da modalidade, que é aquela parte azulzinha ali, do presencial, 0,5%. Né? Então, o crescimento da modalidade de 2016 para 2017 foi muito grande. Se a gente pegar de 2007 para 2017, é a ordem de 200 e poucos por cento para a educação, a variação, né, positiva para a educação à distância versus 20 e poucos por cento de variação para o crescimento da educação presencial. Então, quem trabalha com projeção, o que a gente tem visto é que daqui 2 ou 3 anos, não necessariamente talvez apenas educação à distância, mas formas diferentes de se fazer educação, nós tenhamos aqui em torno de 50%, ou quem dirá mais que um número acima de 50%, trabalhando-se ali na perspectiva de uma forma, ou de formas diferentes de se fazer educação. Então, nos dias de hoje, não dá para ignorar, olha, a educação à distância não existe, ou, né, e aí a gente tem problemas, como a gente também tem na educação presencial. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes, olha, o problema está na modalidade. Educação à distância tem problema sim, mas a educação presencial também tem. Uma instituição que não tem compromisso, seja ela pública ou privada, e faz a educação de qualquer jeito, não importa se é educação presencial ou à distância, ela acaba tendo péssimos resultados. Né? Agora, quando você tem um corpo, né, efetivo, que está preocupado com a qualidade, com o fazer bem feito, com o aluno, né, com o discente, com a formação no processo, se ela faz com compromisso, independente da forma, né, algumas com mais ou menos experiência, nós podemos ter certeza. E o compromisso não vai só na equipe, vai no aluno, vai em todos que estão envolvidos. Né? Então, nos dias de hoje, a gente tem essa polêmica quando a gente fala, e aí a aceitação da modalidade, muitas vezes é levada, a gente escuta muitas vezes absurdos, olha, educação à distância é uma forma de fazer educação barata, precarizar o ensino e sem qualidade. Olha, depende de quem está fazendo. Depende da instituição. Que eu tenho certeza que um grupo de pessoas bem interessadas, que tem compromisso em fazer educação, se verificar que aquilo é feito de qualquer jeito, não fará. Porque a responsabilidade será cobrada durante toda uma vida, né? Porque afinal de contas, nós estamos formando pessoas. Então, é só para abrir um pouco esse debate sobre educação à distância, podemos avançar, né? E hoje, uma questão importante para a gente entender um pouco mais essa modalidade. Se a gente observa, esse aqui é o dado que o INEP, coletado no INEP recentemente, e foi feito um estudo sobre quem é este aluno que está estudando à distância nos dias de hoje. Né? Então, lá em cima, deu uma observada que o INEP faz uma comparação entre o presencial e a EAD. Primeiro, quanto ao trabalho. E aí a gente, vamos pensar um pouquinho em política pública. Né? Aqui temos vários gestores, né? E a gente tem que trabalhar com dados. Na educação presencial, a gente tem um contingente maior de pessoas, né? Que não trabalham, né? Muitas vezes mais dedicadas, sobretudo nessa faixa inicial, onde você tem que estar na faixa escolarizável, dentro da sala de aula, aprendendo, dedicado aos estudos. Né? Vejam que engraçado, na EAD você tem o perfil do aluno de EAD um pouco diferente. Né? Há uma distribuição um pouco diferente. Né? As interpretações são diversas. Não vamos falar de causa origem, porque até que a gente tem que fazer pesquisa para entender um pouco mais esses dados. Quando a gente verifica hoje uma análise entre o presencial e a distância, quanto à idade, o público mais jovem concentra-se mais na educação presencial. O público, né, mais experiente está na educação à distância. Né, quando se observa o perfil do aluno de educação à distância. Quanto ao sexo, predominantemente feminino. A gente tem um público feminino maior na educação à distância e uma distribuição mais igualitária na educação presencial. Isso são dados da educação superior pública brasileira, colocado pelo INEP. E aqui, por último, veja lá, os solteiros predominantemente na educação presencial. É claro, se a gente for analisar isso a fundo, se você tem um contingente da população mais jovem, né, concentrado no presencial, a gente começa a estabelecer análises, né, e aí você tem também a população mais experiente, os casados, muitas vezes colocados ali na perspectiva de fazer um curso à distância. Né? O que isso significa? Várias coisas. A gente pode se aprofundar nesse estudo.
Mas na política pública, né, muitas vezes aquele cidadão que está excluído do processo educacional por diversas razões, porque ele não tem condição de frequentar uma sala de aula em determinado horário, porque ele está distante geograficamente, ou ele não se adequa àquela modalidade presencial, ele acaba muitas vezes optando pela modalidade AD. É porque ela é melhor ou pior? Não existe modalidade pior ou melhor. Existe educação. E quando ela é feita com qualidade, é educação de alguma forma, né? Então, isso aqui é um pouquinho dos dados do INEP, só para a gente compreender um pouquinho. E o que nos preocupa nos dias de hoje? A gente tem uma onda de formas diferentes de fazer educação à distância. E esse debate a gente começou lá na década de 90, na rede, compreendendo a questão da educação pública, a princípio, quando as universidades, na década de 90, passavam por um momento muito similar ao que está havendo agora, dificuldade de recursos, né? E elas começaram a se repensar. E lá na década de 90, começaram a se instituir consórcios nas regiões, aqui no Sul, na região Centro-Oeste, né? E isso eu vou chegar no OAB, no programa OAB. E lá atrás, parcerias foram feitas entre as instituições, onde elas sentavam, olha, como que a gente pode fazer as coisas de modo colaborativo? A gente faz tanta coisa, né, que pode compartilhar. Eu tenho certeza que aqui no Paraná, lá no Rio Grande do Sul, né, e em Santa Catarina, existe produções que podem ser compartilhadas, que a gente pode dividir, sobretudo quando se fala de público, e não só apenas com instituições públicas, né? Entre público e privado, é possível estabelecer parcerias também, de algum modo. E lá atrás, na década de 90, surge a Universidade Virtual Pública do Brasil, né? Ela era uma forma organizacional de consórcios que provocava as instituições, olha, vamos nos reunir, vamos ver como a gente otimiza. E para isso, aí começa um debate muito intenso de trabalho em rede, né, de cooperação, de colaboração. Pode avançar, Mara? E aí a gente tem o surgimento da nossa Unirede, que é uma associação, né? A princípio, ela é uma associação de universidades públicas, né? Que tem como objetivo promover o desenvolvimento da educação à distância e outras formas de educação inovadoras, mediadas por tecnologia, né? Em rede, práticas abertas, né? E, obviamente, para que esse objetivo seja cumprido, a nossa associação ela é composta por representantes de universidades, né? Cada universidade, o seu reitor indica um representante, e a gente tem ali, a princípio, universidades federais, institutos federais, universidades estaduais, e um representante em cada região brasileira. Isso é a nossa associação, né? Atualmente nós temos em torno de 80 instituições públicas ali congregadas, né? E em torno dessa perspectiva da colaboração, nós desenvolvemos projetos, né? E parcerias. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas questões que a gente vem fazendo, tá? E nesse sentido, a gente tem também na Unirede, além da figura da instituição, associados colaboradores, que são pessoas físicas que podem se associar à Unirede para que possa desenvolver pesquisas, projetos, participar de grupos de trabalho, né? Então, essa é a nossa associação. E a Unirede, lá atrás, no seu surgimento, ela foi uma das precursoras do sistema OAB. Mara está há bastante tempo, a professora Karina também, e outros que estão participando da Unirede, eu não sei, em outros momentos, talvez até tenham uns colegas que tenham participado em outros momentos, mas lá atrás, quando começamos a discutir uma proposta de formação, a princípio, era pensar em uma proposta onde a educação à distância estivesse institucionalizada, ou fosse institucionalizada aos poucos, nas nossas instituições, e a gente, aos poucos, pudesse crescer por meio da colaboração, por meio da cooperação. E aí, em determinado momento, surge o sistema OAB, a Unirede ajudou no debate, e ele vem ali enquanto programa. E um programa, obviamente, ele é muito oportuno, a OAB tem o seu papel, ela ajudou desenvolvimento da educação pública, de um modo geral, o Lenusa deu alguns números, ele tem a sua importância, mas o que preocupou a Unirede, porque chegou num ponto, eu vi uma pergunta, das ondas, programa de governo, vai e vem, faltou o recurso, o primeiro que corta na veia são os programas que são considerados, Então, quando a gente começou a discutir na própria Unirede, uma proposta era uma proposta que tinha um objetivo mais amplo. Era trabalhar um pouquinho com o conceito que a Mara falou de incorporar, de fazer parte,
de estar no DNA institucional. Para isso tem que estar no projeto político-pedagógico dos cursos, no plano de desenvolvimento institucional. Então, é um pouquinho do que a Mara coloca. Então, a Unirede, ela vem nesse cenário, ela ajuda a propor, a induzir, né, tem um papel indutor de política pública, ela colabora no primeiro momento. E mais adiante, com o surgimento do programa, o AB, depois sistema, né, quando foi instituído em forma de lei, hoje nós temos um grande programa de educação à distância no Brasil, que é o AB, e, portanto, os desdobramentos, né, que a gente está vendo hoje na dificuldade orçamentária, né, e de uma inexistência de uma proposta onde as instituições possam caminhar por conta própria. Na educação presencial, sobretudo as públicas, né, você oferta vaga continuamente. Né, ano a ano, de modo perene e contínuo. Quando a gente fala de um programa, você depende de um edital. Então, há algumas diferenças aí nesse cenário. Pode avançar, Mara? Então, Rede, a gente tem discutido esses problemas todos. Eu convido vocês para estar presente em 8 eventos regionais. Nós nos organizamos em regiões. Fazemos uma discussão todo meio do ano no Seminário Nacional de Educação. E também no grande evento que a gente faz todo ano, que é o Congresso, né, que é o famoso ESUD, né, que é o nosso Congresso Brasileiro de Ensino Superior à Distância e Congresso Internacional de Educação Superior à Distância. Então, eu vou falar rapidamente de alguns pontos para mexer um pouco com essas perspectivas sobre formas diferentes de fazer educação com base nesse debate que a gente tem feito. Primeiramente, para além de discutir educação à distância, a gente está muito preso no marco legal, né? Hoje a gente tem o decreto, né? A gente tem todo o marco legal com base no 9057, que nasce primeiramente no 5.622, 19 de dezembro de 2015, que foi uma regulamentação para além de portaria, que dá um respaldo legal para que a gente possa fazer educação à distância. Mas nos dias de hoje, essas formas diferentes estão tornando o nosso marco legal incipiente. A gente fala hoje, constantemente nos nossos congressos, de filosofia de trabalho em rede, de educação aberta, né? Até uma crítica, Universidade Aberta do Brasil. É só o nome. Educação e práticas abertas é outra concepção. Né? A gente questiona, inclusive, o nome da UAB. Né? Para ser aberto, a gente tem uma discussão um pouco diferente. Eu vou chegar lá. Formas de flexibilização no currículo em modalidades educacionais, né, uma questão que está se discutindo no mundo hoje, né, como um todo, né, eu vou colocar alguns exemplos. Diferentes formas de mobilidade dinâmica em trabalhar com a educação, seja na comunidade discente, docente, em redes nacionais e internacionais. O processo de creditação não é acreditação, né, é uma outra discussão, né, e também veementemente discutido o profissional que atua em educação à distância. Né? Quem é esse profissional? O dilema do tutor, por exemplo, que a gente está acompanhando hoje no Parlamento Brasileiro, na Câmara dos Deputados. Eu vou falar de 2 projetos que a Unirede está acompanhando. Né? E quando a gente sai para... Né, o ESUD, um dos nossos congressos internacionais, ele possibilita isso. Quando a gente sai um pouquinho da nossa realidade e vai tentar ver o que o povo está fazendo lá fora, vamos bem ali no Japão, né? A nossa universidade, a Federal de Mato Grosso, ela desenvolveu uma experiência para formar professores no Japão. Nós iniciamos um projeto no ano 2000, 230 brasileiros que residem no Japão. Por quê? Porque naquela época havia um contingente muito maior de brasileiros no Japão e aquelas pessoas não tinham um sistema educacional formalizado que reconhecia, muita gente aqui do Paraná, né? Eu tive lá em muitas reuniões, em muitos encontros, né? Não tinha um sistema educacional que reconhecia aquela escola de ensino médio do brasileiro que estava sendo formado no Japão. E aí veio, olha, como que a gente pode resolver essa questão? Aí vem o debate de educação à distância, bem ali, né? Então a primeira prova é a prova da distância, a ruptura do espaço, dessa dimensão. Como é que a gente faz educação à distância de uma universidade que está lá no Mato Grosso, com as pessoas que estão lá no Japão? A princípio parecia ser uma coisa impossível. E ali, as experiências eram muito... tudo era inovador. Né? Um grande exemplo, como é que você vai trabalhar com um currículo que forma professor com a sociedade japonesa, que tem os seus costumes, tem a questão da cultura, né? Aí
A gente tem, além da ruptura da distância também, a questão cultural ou multicultural. Quer dizer, são experiências diferentes. E ali a gente começou a primeira experiência, e ali começamos a nos aproximar de outras instituições que fazem educação de modo diferente. Hoje, até então, não, isso não seja novidade para alguns aqui. Mas aí, lá nós fizemos uma parceria com a Universidade de Tokai, abrimos uma turma de pedagogia, né? E no nosso currículo a gente tinha japanologia, né, que é uma disciplina, né, que ajudava a fazer essa integração, né, entre aquela pessoa que estava no Japão, era brasileiro e tinha que trabalhar com a sociedade japonesa, e a gente teve que trabalhar um pouquinho da questão cultural, né, e ali com a Universidade Japonesa nós trabalhamos a questão da ruptura do tempo, né. E aí nós começamos a ter contato com outras instituições, uma delas é a Universidade Aberta do Japão. E aí a gente começou a trabalhar um pouco mais acentuadamente o conceito de educação aberta. E o que vinha a ser educação aberta? Aqui um grande exemplo na prática. A Universidade Aberta do Japão, não é o AB, né? Até o pessoal brinca, o AJ e o AB. O dia que eu falei para o Lenusa que a gente estava fazendo uma parceria com o AJ, né? Falei, mas como assim? Né? É o AB no Japão? Eu falei, não é o AB no Japão. Lá de fato é a Universidade Aberta, né? A Open University do Japão. E hoje um aluno nessa universidade, ela tem 50 polos no Japão, como é que funciona esse modelo? Ele faz a admissão, ele pode escolher como ele quer estudar, não importa como ele quer estudar. Ele pode fazer cursos em formato broadcast, eles têm, aqui a fotografia, tem um estúdio do tamanho da Globo, né? Parece um estúdio né, bem organizado, de uma emissora grande. Eles conseguem chegar no Japão como um todo, rapidamente, com geração de conteúdos, né? Geram cursos online e geram cursos face-to-face, presenciais. O aluno escolhe como ele quer estudar. E se ele também não quiser nenhuma dessas formas de estudo, ele diz, olha, eu sou autossuficiente, eu tenho conhecimento, ele tem que se submeter a um processo de avaliação. E aí o papel da Universidade Aberta passa a ser na avaliação, que é rigorosa, né, para se reconhecer o conhecimento independente da forma como ele foi adquirido. E a gente começa a falar um pouquinho de educação aberta, né? E aí, obviamente, depois que você adquire créditos, né, você acaba compondo um programa de graduação. E aí, para isso, você tem... E aí, aqui, nós temos estudantes não regulares e estudantes regulares, né? Então, esse é um modelo de educação aberta que a gente tem em uma universidade japonesa. E aí a gente começa a falar de práticas abertas, né, e outras questões. Pode avançar, Mara? Aqui vários exemplos de cursos que nós desenvolvemos em parceria com essa universidade, com idiomas diferentes, professores diferentes. Em ambientes virtuais a gente tinha alunos falantes de língua inglesa, alunos falantes de língua portuguesa e japonesa. E acredite, eles se entendiam, né? Uma hora a gente pode falar um pouco mais dessas experiências, pode avançar. Os materiais numa perspectiva multicultural, né? E aí outros modelos de universidades também que a gente pode aprofundar num debate futuro. A OAU é uma universidade que é organizada por uma grande fundação. A Unirede hoje ela tem uma parceria com o ICDE, né, que é um Conselho Internacional de Educação à Distância, que promove práticas inovadoras de educação aberta no mundo. E essa organização ela faz parceria com universidades. Pode avançar, Mara? O aluno escolhe, dentro de um currículo, os componentes obrigatórios e os componentes flexíveis que ele deseja ter num processo formativo. E ele pode escolher antes de entrar naquela universidade. Isso tudo leva a gente a discutir flexibilização na modalidade, flexibilização no currículo, isso a gente já tem, né, muito comum em algumas instituições, onde você tem a flexibilização curricular hoje é comum, né, em muitas instituições, e aí modelos diferentes de se fazer educação. E, obviamente, mediado pela tecnologia. Então, avançando um pouquinho, para a gente trabalhar a questão... fechando esse debate como um todo, o nosso tempo é curto, tá? Tudo isso, nos dias de hoje, precisa ecoar em termos de discussões de como se faz a educação. Mas a gente tem que rever o nosso marco legal. Todo o nosso marco legal está voltado para discutir educação à distância, né? Muito focado em educação à distância, está aí o decreto 9057, depois Karina pode comentar um pouco mais. E quando a gente tenta falar de práticas inovadoras de educação, olha, vamos fazer educação aberta, vamos trabalhar, né? Recentemente tivemos nas séries, na Secretaria de Regulação, falar de mobilidade em rede
né, onde você pode trocar possibilidades. Hoje a gente tem a mobilidade acadêmica. Quem é de universidade federal tem aquele convênio com a Andifes, que o seu aluno pode ir para outra universidade. As estaduais, a Bruen, salvo engano, fez alguma coisa dessa forma, os institutos também, né? As privadas têm programas de mobilidade, salvo engano, o Santander tem uma parceria de mobilidade muito grande nesse sentido, né? Mobilidade presencial, que é a possibilidade de um aluno seu desenvolver estudos fora. Para além da mobilidade em rede, a gente gostaria de discutir mobilidade onde um aluno nosso, que está aqui fazendo um curso como computação, de repente se matricula à distância numa disciplina lá no MIT. É possível fazer isso hoje? Nós tentamos, né? A gente tem feito esse debate, fizemos uma visita a séries, né? Olha, usa o híbrido, a legislação do híbrido. Uma série de implicações nos travam no marco regulatório. Primeiro, porque a legislação do híbrido ela é voltada para uma educação à distância presencial. E a gente tem que destravar muita coisa nesse sentido, né? Então, para concluir, né, podemos avançar, Mara? Pode avançar. A pós-graduação, recentemente, com um marco legal instituído, né, para trabalhar à distância, tem um formato de alguns componentes presenciais. Ela evoluiu um pouco, pode avançar, porque ela permite você hoje fazer educação à distância de forma associativa, ou seja, a gente pode criar um mestrado em rede, de modo associativo, né? A nossa Unirede criou um mestrado recentemente, aliás, está em aprovação já na segunda edição da CAPES, onde nós unimos 9 universidades, é um mestrado em tecnologia educacional, e a ideia é que as 9 possam produzir conteúdos e operacionalizar esse mestrado de forma associativa em rede à distância. Né? Então, na perspectiva do marco regulatório da pós-graduação, tivemos uma evolução agora, né? Com essa aprovação, né? Podemos avançar. A questão do profissional da EAD é um dilema, né? Existe hoje um debate muito profundo do profissional da EAD. Ele é professor ou tutor, né? Ele é um profissional que segue a carreira do magistério ou não. É um dilema muito importante. Hoje, toda a regulação que a gente tem do tutor, ela está muito baseada na lei de bolsas. Quem é do público se ampara na lei de bolsas. Quem é da iniciativa privada, nós tivemos vários casos, né, de debates, inclusive na Câmara dos Deputados, sobre problemas legais, jurídicos, do tutor que quer receber, por exemplo, a tal da hora planejamento, porque ele se entende como um profissional da área de ensino, né? Então, os problemas também, desafios na área do profissional que trabalha com EAD são frequentes, né? Aqui alguns projetos, podemos avançar. Enfim, os desafios para institucionalizar a educação à distância são grandes, porque eles não são apenas dessa modalidade, né? Nós temos outras formas diferentes de se fazer educação no Brasil hoje, no mundo, né? O híbrido, né? A questão da flexibilização, né? O processo de acreditação, né? Portugal, por exemplo, você consegue aproveitar disciplinas feitas independentes de estar conectado ao sistema de educação superior, né? No Japão a gente tem esse processo de acreditação e no Brasil muito incipiente ainda na perspectiva do marco regulatório que está totalmente preso ao debate da educação à distância, né? Então, em resumo, eu termino a minha fala dizendo o seguinte: a gente precisa discutir formas inovadoras de fazer educação, né? Mas não deixando de perder de vista a qualidade, né? E com responsabilidade. No meu ponto de vista, não existe essa ou outra melhor forma. O que a gente tem que fazer é aquilo que a gente dá conta com experiência e pensando sempre, né, nesse debate, utilizando-se destes 3 itens, né? Nós precisamos de inovar, todo mundo foi consensual, que este aluno que chega hoje em sala de aula, ele quer ver algo diferente, ele pensa muitas vezes diferente, mas não dá para fazer de qualquer jeito, né? Sem compromisso social, sem compromisso com as pessoas, porque aí nós vamos estar trazendo aquela coisa maravilhosa, linda, que pisca com vídeo, ultra moderna, mas lá no final das contas a grande pergunta: o nosso aluno aprendeu? Teve resultado? Né? Quer dizer, se a gente não tem resultado na aprendizagem, gente, não importa os meios, né? A gente tem que rever todo esse processo e ver como que a gente fez, qual foi a trajetória e ver como a gente pode trabalhar, tá? Então é uma contribuição mínima, né, que nosso tempo é curto, tá? Eu coloco à disposição de vocês a Unirede, enquanto associação, né? Vou pedir para a Karina depois, se for possível, por causa do meu voo, né, para passar um pouquinho os vídeos, os encontros que a gente vai ter ao longo do ano, porque esses debates aqui, gente,
são debates que a gente tem que fazer. E eu convido vocês porque dentro desses, em novembro agora, olha, vamos falar de coisa nova, vamos falar de responsabilidade, vamos falar de compromisso e de forma diferente de se fazer educação, né? E aí fica o nosso convite da nossa associação para que vocês estejam conosco, né? E passem a contribuir para o desenvolvimento de uma educação, seja ela pública ou privada, mas com qualidade e com responsabilidade. Bom, era essa a minha mensagem, né? E agradeço aí por todos. Aqui a Mara colocou, ó, se vocês quiserem anotar, pessoal, o Exude é o grande evento das públicas em educação à distância. Ah, mas é das públicas, as privadas não pode ir? Não, gente. Nós colocamos pública, nós aceitamos trabalhos de diversas instituições, mas como o grande fórum que se reúne são de instituições públicas, né? Nós temos palestrantes nacionais, internacionais, submissão de trabalho até o dia 15 agora, né? O último Exude foi no Rio Grande do Norte, né? Foram mais de 700 pessoas, um evento maravilhoso, né? E ali a gente trouxe gente do Japão, da Universidade da Athabasca, no Canadá, né? Foi bem naquele momento que estava se discutindo, inclusive, a educação à distância no ensino médio, né? Teve mesas muito interessantes, vamos ter esse ano também, tá? E por último, além do Exude, mais um convite. O Promove AD, que é um evento que nós vamos fazer em São Paulo, né? Todo ano a gente faz, que tem como objetivo, vai ser em Guarulhos esse ano, o próprio Instituto vai estar fazendo, discutir a questão do uso das mídias sociais na EAD, sobretudo na perspectiva do uso pedagógico. Tá? E a gente discute muito com o pessoal que é da área de comunicação, o pessoal que é da área do design, a Ana Mara pode falar um pouquinho, que é uma das mentoras desse evento, né? Mas participem conosco. A nossa inteligência tem que ser coletiva. Né? A gente não quer segmentar, olha, eu sou da pública ou da privada, esteja conosco. Porque no final das contas, o que a gente tem que desenvolver é a educação brasileira. Tá? Muito obrigado. Né? Eu não sei quanto ao tempo, Mara, eu estou à disposição. Tá? Oi. Talvez estava ligado. Então, gente, queria agradecer inicialmente por estar aqui, né, participando desse momento, que é muito importante, né, falar sobre institucionalização da EAD, é um tema que nos é muito caro, e eu trago uma fala principalmente num contexto pedagógico, né, o que significa, quais são as questões pedagógicas que se colocam na institucionalização da EAD a partir de uma experiência que eu vivencio na Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Então, o meu nome é Karina Marcon, eu vou falar brevemente, passa para mim, Mara, por favor, um pouquinho sobre mim, porque, boa viagem. O Alexandre tem que sair, a gente não tem como dialogar depois, mas faz parte, né? Um pouquinho de mim, porque vocês não me conhecem, a maioria não me conhece, mas eu sou graduada em Comunicação Social, mestre e doutora em Educação. Minha formação inicial em Passo Fundo, né, Rio Grande do Sul, minha cidade de origem. Depois disso, eu fiz doutorado em Educação na Federal do Rio Grande do Sul, já na linha de Educação à Distância, né? Então, sou uma jovem doutora, também me licenciei em Pedagogia durante o doutorado. Depois disso, me efetivei como professora do Departamento de Pedagogia. Agora sim. Do Departamento de Pedagogia à Distância, do Centro de Educação à Distância da UDESC, e eu também sou representante das instituições de ensino superior estaduais na Unirede, né? Eu faço parte do time do Alexandre e da Mara. Na UDESC, a minha área de concurso é Tecnologia, Educação e Aprendizagem, então eu pesquiso e trabalho nessa área há muito tempo, né? E o curso que eu sou lotada como professora, ele é um curso de pedagogia à distância, né? Então, ele tem uma característica diferente, porque na UDESC nós temos um centro específico que trabalha com educação à distância. Nós temos, no momento, turmas pela UAB e também turmas institucionais, e, no momento, eu também sou coordenadora do curso e chefe do Departamento de Pedagogia à Distância. Então, já falei, né, pode passar, Mara, a gente quer problematizar essas questões pedagógicas na institucionalização da EAD.
E um breve histórico do SEAD, porque também é importante contextualizar. O SEAD, junto da UFMT, foram pioneiros na educação à distância no contexto brasileiro, né? Então, o SEAD surge de um núcleo que era vinculado à Faculdade de Educação da UDESC, no ano de 1991, e tinha esse objetivo de trabalhar na perspectiva de consultoria e assessoria e formação de professores em 14 municípios da região de Grande Florianópolis. Depois disso, em 1999, o SEAD tem uma turma piloto na educação à distância, institucional, porque não havia o sistema UAB na época, né? Que até 2010 formou um total de quase 15 mil estudantes. Então, a história do SEAD na educação à distância ela é longa, né? Nos estados de Santa Catarina, Amapá e Maranhão. Então, as histórias dos colegas que trabalham há mais tempo no SEAD, elas são bem interessantes, né, no sentido, porque eles tinham muito deslocamento presencial, tinham aulas presenciais disciplinares nesses estados, então as histórias assim são bem interessantes, né? Em 2011, a UDESC se associa, né, ao sistema Universidade Aberta do Brasil, e tivemos, então, 5 ingressos, sendo que o último encerrou no ano de 2017, com o edital 075. Né? Vejam, de 2017 até para cá, a gente não teve mais ingresso pela Universidade Aberta do Brasil, mas nós temos um centro com, no momento, 31 professores efetivos que são lotados para trabalhar com a educação à distância. Então, a gente estava tendo um problema de alocação de carga horária docente em função da não oferta de curso, né, de editais pela Universidade Aberta do Brasil. Então, o nosso departamento resolve travar uma luta na própria universidade para voltar à institucionalização da IAD, que parecia ser uma coisa fácil, mas, na verdade, nos exigiu muito trabalho para poder voltar a institucionalizar a oferta do curso de pedagogia à distância. Então, vencemos essa primeira batalha, institucionalizamos o curso de pedagogia com uma única turma de 40 vagas, que teve início agora em 2019-1. Também aprovamos um outro curso nos conselhos superiores, que chama Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, que já foi aprovado com 80 vagas, 2 polos, e que nós conseguimos ampliar agora, aprovou hoje no CONCEP, a ampliação para 80 vagas para pedagogia, já para oferta em 2020/1. Então, a gente tem um histórico do SEAD, assim, uma educação com muitos alunos, né? Formou muitos alunos no primeiro momento, que vai diminuindo até chegar nesse momento atual. Percebam que no ano de 2014, quando eu entrei na universidade, nós tínhamos mais de 2.200 alunos, né, que eram só da pedagogia, era o único curso que nós tínhamos, distribuídos nessas 4 fases. Né? E a primeira turma da pedagogia, UAB, colou grau em 2015, com mais ou menos uns 600 formandos. Né? Em 2017 e 2022, a gente tem a criação de outros 3 cursos para participar do edital 075, que é o de licenciatura em Informática e Ciências Biológicas, que é do meu centro, né, do Centro de Educação à Distância, e a Administração Pública, que é de um outro centro que resolveu oferecer o curso presencial na modalidade de EAD, mas também numa outra perspectiva. Né? Já falei aqui da institucionalização. Atualmente, nós temos um número pequeno de alunos, que são 31 institucionais, porque abrimos uma turma de 40, mas já tivemos evasão. Educação à distância, a gente trabalha na perspectiva da evasão também. Né? Os 4 cursos da UAB, e temos poucos alunos remanescentes. Né? É um número significativo. Assim. Então, o pessoal que estava estudando nas fases, eles conseguiram integralizar o curso no tempo adequado. Né? E tivemos a outorga, né? Estamos no processo de formatura agora de 8 polos, totalizando 203 alunos. E em 2019 e 2022 também teve a aprovação do mestrado profissional em rede, que foi proposto pela Unesp, a UDESC faz parte, então a gente também está em processo de implementação desse mestrado no nosso centro, né, no SEAD, mestrado profissional em educação inclusiva. Então, é só um pouquinho para contextualizar.
Pois bem, na UDESC, para o nosso centro ser centro, para ele ser reconhecido como centro, ele tem que ter no mínimo 2 departamentos e cada departamento tem que ter no mínimo um curso. Só que os nossos projetos pedagógicos, à época, eles foram aprovados com uma observação lá dizendo assim, é um curso financiado pela Universidade Aberta do Brasil. Então, havia discussão, mas é um curso da UDESC ou é da UAB? Então, a gente teve que conversar sobre isso com os próprios pares, né, para entender que o curso, ele não... enfim, a gente precisou reinstitucionalizar o curso para que ele efetivamente fosse da UDESC, não necessariamente vinculado ao sistema UAB. Agora, o projeto está bonito, ele diz assim, que é turma institucional, ou fomento, ou editais, ou convênios, agora cabe tudo, né? Então, ok, conseguimos criar 2 departamentos em 2018, temos um departamento de Educação Científica e Tecnológica, que tem, no momento, 3 cursos, porque esse bacharelado entra como substituindo, né, o curso de licenciatura em informática, que, portanto, está em extinção. É um projeto que foi interessante, mas houve muitas mudanças, né, na questão desse profissional e a gente está extinguindo o curso. Pois bem, quando eu entrei em 2014, nós tínhamos uma alocação docente que era diferente da alocação docente dos demais colegas da universidade, né? Então, eu fiz concurso para a UDESC, assim como qualquer outro colega, e nós temos uma resolução que rege, né, a nossa alocação docente. Em 2013, em função da quantidade de alunos que nós tínhamos, houve a aprovação de uma resolução interna que modificou a forma de alocação docente exclusivamente para o SEAD. Nós alocávamos por número de alunos. Então, eram 25 alunos por hora e o professor de estágio alocava 6 alunos por hora. Então, se nós tínhamos um colega substituto com 20 horas, ele tinha que trabalhar com 500 alunos por semestre. E a gente não trabalha nessa perspectiva no centro, né? Então, aos poucos, a gente foi desconstruindo isso, convencendo os próprios pares, né? E em 2016, no final de 2015, conseguimos diminuir um pouco, também sempre olhando o cenário, a quantidade de alunos, a quantidade de professores, conseguimos diminuir para 15 para 4, e a partir de 2017 e 2, a gente revoga essa resolução interna e nós conseguimos alocar carga horária tal como os demais professores da universidade, ou seja, 1 hora equivale a 1 crédito, se eu na UDESC, professor efetivo tem que trabalhar com 12 horas, então a gente vai ter 3 turmas de 4 créditos, por exemplo, ou 4 de 13, assim a gente já fecha a carga horária somando os créditos, certo? Aí eu pergunto, como que a gente vai pensar a alocação de carga horária para a educação à distância? Tem diferenças, né? Tem instituições que praticam formas de alocação de carga horária diferentes. Mas aí a gente tem que entender qual é a concepção de educação à distância. Se a gente tem uma educação à distância que ela é de massa, ok, vamos lá trabalhar com 500 alunos, 600 alunos por professor. Mas hoje a gente tem uma diminuição do número de tutores, né? Então, se nós temos turmas reduzidas e a CAPES paga uma bolsa a cada 18 alunos, isso está enxugando o número total de tutores no curso. E diferente disso, e para as turmas institucionais que a gente não tem previsto o tutor à distância? Não temos, né? Qual é o contexto da instituição, né? A gente tem sempre que olhar o cenário também para tomar essas decisões, porque a gente não pode ficar no plano do ideal, a gente tem que trabalhar com o que é possível. Outra problematização sobre o estágio curricular supervisionado. Na resolução da UDESC, nós temos ali várias figuras que organizam, orientam, né, e trabalham a questão são os profissionais do estágio. Pois vejam, uma dessas figuras é o supervisor docente, que na resolução está escrito que é um docente da UDESC, atuando no local de desenvolvimento das atividades do curso. Como a gente vai fazer para ter um professor da UDESC, pode passar, Mara, nos polos de apoio presencial, supervisionando estágios, né, obrigatório. Vamos pensar que em 2015 nós tínhamos 600 alunos em estágio.
em 20 polos diferentes. Aí como que o professor vai fazer isso? Nós não temos professor para isso. Aí eu faço uma conta básica. Então, nós precisaríamos de 60 professores efetivos da universidade para supervisionar os estágios em 2015. Por quê? Porque na resolução de alocação docente, substituto não pode orientar estágio. Então, são questões assim que são problemáticas e que a gente vai se deparando na medida em que as coisas vão acontecendo, né? Então, como é que a gente resolveu a situação? No início, nós tínhamos o pagamento de bolsa, né, pela UAB. Depois disso, não tínhamos quantidade de bolsa e foi autorizado fazer pagamento por custeio, que na sequência foi desautorizado em função das inúmeras auditorias, e agora nós tornamos com o pagamento via bolsa, o que eu estou conseguindo contornar, porque nós temos assim, algumas bolsas que podem ser direcionadas para isso, porque nós temos efetivos trabalhando, ou substitutos, nesses cursos. Mas se a gente fosse ter que desenvolver o curso totalmente com recursos UAB, nós não estaríamos dando conta de atender as demandas pedagógicas do curso, né? Outras questões problemáticas também. Todas as resoluções, todas não, mas enfim, a maioria das resoluções da universidade dizia lá, ensino presencial, ensino presencial. E isso, de certo modo, excluía as atividades, né, os cursos à distância da universidade, né? Então, nós tivemos que batalhar para que os editais, por exemplo, de iniciação científica, de bolsas de iniciação científica, incluíssem os nossos alunos. Editais de bolsas de extensão, nós temos programas de extensão, né, que fomentam as atividades de extensão da universidade, que pudessem incluir os nossos alunos também, e também bolsas de ensino, né? Mas tudo foi na base, assim, vamos ter que revisar essa resolução, vamos ter que incluir os alunos da EAD, né? Volta, Mara. Então, a necessidade um desafio, a necessidade de fazer uma revisão qualificada dessas resoluções, né, que orientam o trabalho da universidade para que esses alunos da EAD sejam encolhidos, né? Outra questão que eu trago, né, já comentei antes. Nós não temos previsto no plano de carreira da universidade esses agentes que trabalham com educação à distância. Então, nós não temos tutor presencial, nós não temos tutor à distância, nós não temos coordenador de polo e nós também não temos essa equipe multidisciplinar, principalmente os designers instrucionais, enfim, essa equipe que toca educação à distância, né? Aí a gente dá jeito. A gente tem que provocar a mudança. Então, o que a gente fez? Abrimos a turma institucional em Balneário Camboriú, né, que aliás, é um centro da UDESC, que a gente utilizou a infraestrutura da própria universidade para ofertar o curso, né, de pedagogia lá, e contratamos um professor substituto para que exercesse essa atividade de tutoria presencial. Então, como que a gente regulariza o plano de trabalho? Porque a gente tem que preencher um PTI, a Gisele sabe bem disso. Nós temos um plano de trabalho e para alocar a carga horária administrativa, a gente tem que ter um ato normativo que permita fazer isso, né? Porque o professor não pode alocar a carga horária administrativa se não tem algum documento que oficialize isso. Então, nós conseguimos uma portaria via reitoria que atribui essa função tutorial a essa professora que trabalha como tutor presencial em Balneário Camboriú. E, no caso, o SESF, que é o centro da própria UDESC, ele nos dá muito apoio, mas é mais um apoio no sentido de infraestrutura, né? Porque a secretaria dos alunos não é a secretaria do SESF, é a secretaria do nosso centro. Então, na verdade, a tutora presencial concentra nela vários papéis hoje. Ela é tutora, ela é o nosso elo dentro do centro, porque tudo passa por ela. Eu não quero nunca que essa pessoa fique doente, por exemplo, porque não vou saber o que fazer. Outro desafio, como o SEAD, ele é um centro da universidade, como qualquer outro centro, ou seja, a gente eu sou professora efetiva, 40 horas, eu tenho que fazer ensino, pesquisa, extensão e estou num cargo de chefia, certo?
o SEAD, os professores do SEAD, eles não têm, na sua função, a necessidade de trabalhar, por exemplo, com a questão da educação à distância para os outros centros da universidade. Apesar disso, nós temos uma política da EAD na UDESC que diz que o SEAD é o apoio dos demais centros em função da expertise. Então, sim, nós somos o apoio, o SEAD tem história, né, e know-how para isso, mas a gente tem, então, uma deficiência, lógica, de pessoal, infraestrutura tecnológica, física também, para o atendimento das demandas da EAD na UDESC de modo geral, né? O que a gente está propondo agora, junto com uma iniciativa da Pró-Reitoria de Ensino, a criação de um núcleo de educação à distância, que vai ser vinculado na Pró-Reitoria de Ensino e no SEAD, né, vai ter essa parceria, para que seja, então, um espaço em que tenha uma equipe qualificada, né, para auxiliar a universidade nessa implementação, por exemplo, dos 20% ou dos 40% da carga horária à distância nos cursos presenciais, que também é um desafio para a UDESC, né? Isso não está muito bem elaborado assim, pelos demais centros da universidade, e quando a gente pensa nisso, a gente necessariamente vai pensar na necessidade de formação docente, como é que a gente faz a avaliação, né? Principalmente, o que mais nos perguntam, como é que a gente vai contabilizar a frequência do aluno nesses 20% ou 40% na modalidade à distância, né? Então, outra questão super importante para nós no SEAD, a questão do reconhecimento do aluno da educação à distância da UDESC, reconhecido pelo Estatuto e pelo Regimento Geral. Em 2015, nós tivemos a aprovação da organização, da estrutura organizacional do SEAD, da universidade, apesar de ele ter sido criado em 2002, ele não tinha a mesma estrutura que os demais centros, então, a partir de agora, nós somos, de fato e de direito, um centro com todas as condições previstas no regimento e no estatuto, só que vejam que na criação tem um parágrafo que diz assim: no colégio eleitoral da categoria discente deve ser considerado nulo. Para a eleição, por exemplo, do diretor-geral, o nosso estudante não participa. Então, o nosso aluno à distância ele não tem representatividade nos conselhos superiores, no departamento, no conselho de centro. Então, isso para nós também é uma questão que a gente tem que começar, já começamos, né? Mas, enfim, tem que intensificar para que se desconstrua isso dentro da própria universidade, porque, afinal, se o curso é institucional, ele está sendo oferecido com recursos próprios da universidade, o estudante da EAD não deve ter os mesmos direitos que o estudante do presencial? Qual é a diferença? Não é? O aluno não é da mesma universidade, com os mesmos recursos e, enfim, vinculados a departamentos e centros e cumprindo os mesmos direitos e deveres que são regidos para todos, né? Então, para pensar, né, além da questão do orçamento da educação à distância, a gente tem que requer pensar questões pedagógicas, né, dos cursos, as especificidades de cada curso. É claro que eu dei o exemplo do curso de pedagogia, que é o curso que eu trabalho, mas um curso de bacharelado seria uma outra perspectiva, né? Outra questão, garantia de condições de trabalho para os professores e também garantia de qualidade de alunos, da qualidade aos estudantes, né? Porque o nosso movimento justamente esse. A gente tinha um número muito grande e hoje estamos com uma oferta pequena, porque a gente tem a ideia de trabalhar com qualidade. Então, é um professor que atende um número pequeno de alunos, tal como presencial, né? O que a gente está fazendo é educação e a gente entende que qualidade está em primeiro lugar. E obrigada. Deixa o meu contato. Eu só queria pedir desculpas pela estrutura que acabou acontecendo na nossa mesa, porque uma coisa que me incomoda extremamente sempre é que a gente vai falar de mesa de discussão e é mesa de falação. Mas a gente ia começar antes, a visita chegou e tudo mais, né? Então a gente teve que se estender um pouquinho.
A gente fica à disposição, caso vocês queiram alguma informação sobre a Unirede, sobre alguma coisa que a gente falou, né, para a gente poder finalizar e dar a fala e a oportunidade, pelo menos eu acho que algumas questões, né, professora, para a gente poder colocar. Calma, gente, só foi um tombinho do celular. Eu acho que ainda teria condições das duas falas que nós tivemos, se vocês quiserem fazer questões, né, perguntas, a gente tem alguns tempo, e depois eu volto para fazer o encerramento. Boa tarde. Eu sou o professor Carlos Alabona, da Universidade Tecnológica daqui, e especialmente para... Primeiro, parabéns, Mara e Karina, e também o Alexandre, que já é uma figurinha bastante conhecida da Unirede. Mas, Karina, uma coisa que me chamou a atenção, você comentou agora no fim que o SEAD de vocês está, digamos assim, desmembrando a parte de atendimento para a universidade em si. Quer dizer, ele está virando um departamento, no sentido clássico da palavra, só que oferta cursos EAD ou semipresenciais. Gostaria de saber mais alguma coisinha dessa questão, como que chegou nisso. Então, professor, a gente tem a questão de o SEAD ser compreendido como o apoio da universidade. Só que, na prática, a gente não tem uma equipe que ela tem disponibilidade para isso. Porque todo mundo tem as suas atribuições dentro da estrutura do próprio centro, né? Algumas questões já acontecem dentro do próprio SEAD. Por exemplo, o Moodle da universidade toda é administrado pelo SEAD, né? As videoconferências, nós temos uma equipe que trabalha para isso e que atende professores de outros centros. Mas agora a perspectiva é de fato criar a gente não chama de departamento lá, mas seria um núcleo que aí sim agregaria novas pessoas, porque a gente tem necessidade, né, de contratação de mais pessoas, e pessoas do centro que já trabalham, por exemplo, esse administrador do Moodle, certamente ele vai trabalhar nesse núcleo, né? Enfim, e outras pessoas que trabalham nessa perspectiva para poder contribuir para dialogar com os outros centros sobre essa implementação da educação à distância nos outros centros. Uma estratégia, isso não está muito definido ainda, mas uma estratégia possível vai ser que em cada centro a gente tenha um núcleo setorial que trabalhe para a educação à distância, e é claro que o núcleo central da universidade, núcleo de EAD central, seria esse vinculado fisicamente no Campus 1, em Florianópolis, com todo o suporte, uma coordenação pedagógica, enfim, toda a equipe, mas que cada centro nós tenhamos, então, um núcleo setorial, e também vai ser por adesão, não vai ser uma coisa positiva, porque a gente tem centros que não querem fazer educação à distância, isso é muito natural em todas as universidades, né? Enfim, os centros que querem aderir à educação à distância, pensar os 20%, pensar os 40%, vão ter esse núcleo setorial. Esse é o desenho, mas ainda a gente está em fase de diálogo, né? Não está aprovado nos conselhos superiores, né? É só uma proposição. Eu fiquei pensando, professora, que eu não comentei, né? Como a gente está no momento, uma reunião de pró-reitores de graduação, uma questão que eu vejo muito complicada é envolver os professores nesse processo. São sempre os mesmos que lutam, a gente vai nos encontros e encontram as mesmas pessoas, que são aqueles que se dedicam, que gostam e, como eu digo, foram picados pelo bichinho da EAD. Nas formações que a gente proporciona, eu trabalhei muito com formação de professores, os tutores são os mais frequentes, eu digo que eles estão em estágio probatório de tutoria, mas os professores, eles não se envolvem, supondo que o tutor vai fazer esse trabalho, o tutor muda o monitor, o auxiliar, vai, né, crescendo, né, o mestrando, o doutorando vão virando gente grande, e a gente perde essa formação sistemática.
eu gostaria de pedir que a gente pensasse, como pró-reitores, como dirigentes, como gestores, estratégias para envolver os professores. A Karina disse uma coisa importante, eu sei de instituições que estabeleceram, de agora em diante, no semestre que vem, tem que ter 20% em AD. E fizeram formação de Moodle. Aí todo mundo sabe usar o Moodle, está resolvido o problema. Quanto à questão pedagógica, perpassa essa utilização da tecnologia e quanto isso é essencial nesse processo. É uma questão que eu acho que a gente tem que enfrentar, porque eu acho que é o que mais nos atrapalha em todo esse processo, porque o professor é que tem que estar envolvido, ele é que tem que querer enfrentar esse desafio de mudar a sua prática, de experimentar outras formas de atuar, mudar modelos de avaliação, estratégias de acompanhamento, né? E eu brinco, eu ensino até como elaborar parecer, porque não adianta tu inventar tarefa, né? Entrega, meus alunos estão fazendo isso porque eu estou aqui. O quanto tu tem que te preocupar de acompanhar esse processo e dar um retorno sistemático. Muitos professores continuam usando, não só como publicação de material, mas entrega de tarefa, sem dar retorno. E o aluno depois se queixa, eu nunca recebi um retorno, eu nunca recebi uma avaliação. E é uma frustração que a gente gera. É essa EAD que não funciona, é esse uso da tecnologia que acaba sendo criticado e aparece como problema, como se a gente não soubesse fazer, né? Então, acho que essa é uma questão que a gente precisa enfrentar. Muito obrigada pela fala de vocês, do Alexandre também, né? Da Unirede, eu diria que quem está fora da Unirede está fora das discussões da EAD nas instituições públicas, né? Porque daí vai para a ABED, lá você sabe que tem uma dominação das privadas, né? Então é importante que a gente esteja na Unirede. Há uma confusão, daí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, nas instituições sobre a questão da institucionalização e da UAB. Então, se trabalha no centro, na coordenação ou no núcleo de educação à distância, como se apenas esse recurso da UAB mantivesse essa EAD. Se esquece, é claro, né, da formação do professor da própria instituição. Ou se contrata muitos terceirizados que não entendem que não há EAD na instituição, quer dizer, há uma miséria, né, ao mínimo que se pode fazer, e aí você fica isolado, né? E, então, eu tenho analisado algumas instituições públicas que confundiram isso, né? Então, estão lá com o seu núcleo, o seu centro, sua coordenação, cheio de terceirizados, né, sem integrar com os setores, no caso nosso que são setores e departamentos, né? E não estou falando, bom, agora já dei a dica que era nossa, mas outras instituições também têm feito isso. Como é que vocês saíram dessa confusão de UAB? É claro que a história de vocês vem bem lá de trás, né? Mas como é que se sai dessa confusão UAB e institucionalização? Vou antecipar umas coisas e depois eu passo para ti. Olha que interessante, no SEAD, porque assim, o orçamento da UDESC é via do 10º do Estado, então nós recebemos 2,47, eu acho, ou 49% da arrecadação do Estado, esse é o repasse da UDESC, né? Então, nosso orçamento ele é constituído assim. Quando o recurso chega para a UDESC, ele é repassado para os centros, né? E para isso tem um cálculo. Como nós tínhamos o fomento da UAB, porque éramos cursos financiados pela UAB, o nosso centro, só que a UAB tem rubricas que você pode pagar com o recurso da UAB, certo? Então, o nosso curso não recebia o mesmo percentual, o nosso aluno valia menos. O nosso aluno não valia 1 para 1. Não vale até hoje, né, gente? Então, não vale. Foi uma forma de calcular o repasse e o nosso aluno até hoje não vale. Só que a gente já começou a briga, porque agora nós temos cursos institucionais que são mantidos com o recurso do centro, certo? Então, se o recurso é do centro, o repasse tem que ser igual ao feito
aquele feito aos demais centros, né? Então, isso também é uma negociação. Então, agora o pró-reitor foi lá conversar, o pró-reitor de planejamento foi conversar com a gente já deu uma cutucadinha, né? Olha, e aí? Por que o nosso aluno vale menos? Então, eu entendo que quando tinha o recurso UAB e um recurso generoso, né? Tudo bem, o custeio. Mas agora eu não posso envolver o custeio da UAB nas minhas turmas institucionais. Não posso, uma coisa não... As diárias são diferentes. A diária da UDESC é R$110 para o professor. E da UAB é R$188, né? É o valor fixado. Mas, enfim, são diferenças que elas causam mudanças na estrutura, né? E na própria forma de organizar o desenvolvimento. É que uma questão, né, Gláucia, que eu acho que é de origem, né? Muitas instituições criaram, não o centro, porque o modelo que a UDESC adotou é diferente, mas em algumas instituições criaram setores exclusivos da EAD, alocaram professores e não pensaram em estratégias de fazer esse professor propor outras alternativas, a criação de um curso institucional. E aí, quando os cursos, né, eu conheço instituições aí no Rio Grande do Sul que acabaram os cursos e aí os professores não eram aceitos, por exemplo, o professor de letras não ia para o departamento porque tu é da EAD. Professor da área tal, mas tu não é do departamento, tu é da EAD. E foi uma confusão para esses professores serem aceitos, porque eles eram os seres superiores, que tinham recursos, que viajavam, que tinham todas essas possibilidades, né? Um professor lá meu disse, a gente ficava viciado com aquela riqueza toda, e teve gente que se possuiu, né, de forma exuberante, né, nesse papel de gestor de todos esses recursos. E isso foi um problema. Na URGS, por causa talvez dessa tradição, porque a gente sempre partiu da ideia de que era uma ação dos departamentos e não da SEAD. Os cursos sempre foram conduzidos pela responsabilidade do departamento, da unidade acadêmica, ela nunca foi centrada na SEAD, esse problema não foi tão exagerado. Mas certamente, e houve uma discussão bem grande quando eu assumi, era tão autônomo, e isso é uma característica nossa lá, tão autônomo que cada curso geria os recursos separadamente. Não havia uma centralização. E isso gerou um problema de um curso que resolveu não publicar, por exemplo, os materiais impressos, sobrou uma verba significativa, acho que era R$600 mil, e que não podia ser realocado porque eles tinham convênios específicos com a fundação, e nós tivemos que devolver esse recurso, enquanto que outros não podiam concluir. Então, na nossa gestão, a gente conseguiu reunir a gerência administrativa desses recursos de forma a poder compatibilizar e atender as demandas dos cursos. Mas é uma luta, né? Justamente pelo poder que o coordenador do curso tinha de fazer essa gerência de recursos, né? O dinheiro é viciante, como me disse um colega, né? E isso acabou gerando diversos problemas. Como a gente está em vacas magras, o atual secretário disse, Mara, nós estamos repensando. Estamos reduzindo bolsas, eu disse que bom, né? Quando eu fui gestora, eu tinha acabado um edital e não tinham começado os outros. Então, eu passei o tempo das vacas magras também. Estamos alocando, e a gente fez todo um esforço, por exemplo, do núcleo de produção de material, de ter funcionários. A gente conseguiu recentemente mais um programador visual. Então, a gente ter servidores para ter continuidade, né? Porque a questão do bolsista, tu forma, tu prepara e ele vai embora e tu está sempre nesse processo. Então, tu ter os funcionários técnicos específicos que vão continuar e dar continuidade a esse processo é essencial. Eu acho que as vacas magras talvez tenham vindo em bom tempo para fazer repensar, né, esse processo. E a gente não pode esquecer que há instituições privadas que fazem EAD com grande qualidade, com grande dedicação. Porque eu acho que o problema desses questionamentos vem daquelas instituições que acham que EAD é para massificar o ensino e baratear custos. Mas nós temos instituições que levam muito a sério esse processo e que podem atender
Um grupo de 40 alunos, com os professores, com forma, qualidade, com acompanhamento, com proximidade, com interação, que é o que a gente sempre defende. Acho que podemos encerrar. Mais alguma? Só primeiro eu quero agradecer a presença de vocês, a colaboração, a participação, né, e essa mesa brilhantemente que nos agraciou com essa temática, né, que é tão intrigante e tão questionada. Quero falar da experiência da nossa universidade, né? A UniOeste não fez a EAD até 2016 formal, né? Nós tínhamos as plataformas Moodle e todas essas, o uso das tecnologias, mas não tínhamos. Em 2012 foi criado o Núcleo de Educação à Distância, e que trouxe todas essas atividades, mas também não tínhamos o credenciamento, que também foi uma luta para conseguir o credenciamento. E ainda tem uma resistência grande, né? Apesar de a gente estar mostrando o tempo todo, trazendo pessoas, trazendo experiências, mostrando o quanto que a gente pode formar com qualidade, o quanto que a gente pode ampliar o acesso de pessoas que talvez nunca tivessem condições de estar numa universidade pública de qualidade, né? E gratuita. Então, assim, a nossa luta ainda é grande lá também, né? A nossa professora, ela é incansável, faz uns 20 anos que ela é coordenadora do núcleo, há uns 20 anos, 22 anos que ela está fazendo esse trabalho na universidade, pesquisa, né? Está no doutorado e tudo, mas não desistiu, por isso conseguimos há 2 anos implantar aí 3 cursos de graduação e uma especialização. Para além disso, então, eu fiquei com a responsabilidade de finalizar esse fórum. Eu acho que é interessante a gente lembrar que este fórum ele é uma parte, né? Ele é uma preparação para o nosso Fórum Nacional, que o professor Eduardo já falou, que vai ser de 4 a 6 de novembro em Florianópolis, na Casa da Karina, e que precisamos levar, né, as nossas indagações, as nossas questões a este fórum também, né, que nós teremos lá a programação específica, mas também tem um momento que a gente fala dos fóruns regionais e apresenta as nossas questões. Então, nós não fizemos, né, não combinamos, eu e o Eduardo, a questão da carta para apresentar já no final, né, que sempre tem como o registro de tudo o que aconteceu, mas nós nos comprometemos a fazer esse registro. Vou pedir para o Eduardo repassar no grupo do Fórum, do Forgrade Sul, né, e vocês também podem fazer contribuições, caso não tenhamos contemplado aquilo que, né, falaram, que pode ter passado alguma questão do nosso alcance. Então, eu quero dizer assim, que a gente precisa valorizar muito a presença daqueles que conseguiram, né, valentemente ficar até esse momento, e dizer que a gente precisa mobilizar mais, né, juntar mais. Eu acho que a gente está enfraquecendo enquanto fórum, e o Fórum de Graduação, ele já teve momentos bastante importantes, já fizemos aprovação de políticas para a graduação, né, uma política nacional da graduação, e sempre temos questões que estão, né, batendo a nossa porta, que nós temos que nos juntar para lutar, para vencer as barreiras e os desafios, e o Forgrade sempre teve um papel muito importante. Ele continua tendo, mas eu acho que a gente precisa estar chamando os colegas, né, que a gente encontra em outros momentos, para estar presente. Porque hoje, no momento, no contexto difícil que a gente está vivendo, se ficarmos isolados, nossa dificuldade vai ser ainda maior, né? Então, passamos esses 2 dias fazendo importantes reflexões muito significativas para a formação na graduação. Mais especificamente, acho que falamos bastante da formação de professores, né? Passamos aqui a modalidade EAD, mas é a que mais atende à formação de professores, né? E também fomos bastante provocados com relação à nossa aproximação, né, universidade e educação básica. Ficamos muito incomodados, inclusive, com algumas falas, porque a gente sabe que temos experiências bastante importantes, temos muitas práticas exitosas, né, já fazemos um excelente trabalho, e fomos provocados, né, voltar para a nossa instituição e olhar como podemos melhorar, né. Eu acho que a gente sempre tem a melhorar, mas ficamos um pouquinho incomodados, né. Também que a questão de provocação também, né, nos leva para fazer novas ações, né, enfrentar esses desafios, acho que chamar os nossos pares, né, sempre temos algo a fazer a mais. Voltaremos, então, com mais esse desafio instalado, né. Então, só para reforçar que a nossa carta, né, a Carta de Curitiba, vai ser elaborada, circulará para apreciação e envio para o Encontro Nacional. A nossa fala que nós elaboramos aqui, meus colegas das estaduais do Paraná estão aqui, ali acho que já teve que se ausentar, mas agradeço também a participação de vocês, ajudando aí no encaminhamento das questões. Agradeço e parabenizo a todos pelo evento, e um bom descanso a todos, um bom retorno. Muito obrigada.